Mais uma conversa franca, rumo às Jornadas Mundiais da Juventude. Hoje temos connosco a Rita Rebelo de Andrade, que é artista visual. O tema que nos traz hoje aqui é a expressão artística rumo à paz. Portanto, vamos falar certamente de tudo aquilo que é artístico, estético, mas nesta perspectiva da possibilidade de a arte ser também, e quem sabe principalmente, um veículo de paz. Eu vou começar por pedir à Rita, agradecendo-lhe antes de mais ter acedido a este convite, que se apresente e que de alguma maneira na sua apresentação, dizendo aquilo que entender, se consiga também perceber porque é que nós a convidámos, digamos assim, para este tema neste contexto. Então, Rita, obrigado mais uma vez, diz-me um pouco quem tu és. Sim, pronto, eu tenho 30 anos, sou de Lisboa, sou artista visual, ou seja, estudei na Faculdade de Belas Artes, sempre tive muita relação com as artes, através especialmente da minha mãe, que é ceramista e músico e tudo isso. Estudei design de comunicação, acabei em 2014, tive um ano em Londres para viver e fazer tudo um pouco. Portanto, desde sempre tive uma relação muito próxima com tudo o que é visual, estético. Sempre foi muito importante para mim trabalhar e viver em ambientes que de alguma forma, que de alguma forma fossem quentes relativamente à parte estética. Pronto. Vou fazer assim uma pequena biografia, não é? Força. Depois, quando voltei de Londres, estive lá só um ano, havia um movimento a crescer em Lisboa, isto em 2015, em Lisboa, ou seja, foi aquela altura em que Lisboa começou, se calhar, talvez um bocadinho antes, a ser uma capital muito cool, no sentido de era barata, era desconhecida e desconhecida, bem. Menos seja, conhecida que outras grandes capitais, pelo menos. Claro, não é? claro. E eu que decidi voltar nessa altura para Lisboa, para Portugal, porque tinha muitas coisas para fazer cá, que queria fazer, e havia um movimento na altura, uma plataforma que tinha surgido há poucos anos, chamada Underdogs, que tinha sido começada por um artista que é o Vils, e que começava assim com ou seja, tinha uma grande presença na rua. E eu tinha 24 anos, tinha vindo de Londres, estava assim gananciosa de fazer coisas na rua e falar com pessoas, ou seja, fazer parte desse movimento que de alguma forma era desconhecido para mim, não é? Porque eram artistas maioritariamente das periferias, pessoas que eu não conhecia, mas tinha assim uma grande vontade de fazer isso. E então juntei-me. Ou seja, não foi direto, não foi linear, mas pronto, foi assim em conversa e foi fazendo sentido. E na mesma altura estava a surgir também, ou seja, calhou no mesmo momento o Vils ter uma ideia de criar um festival que pusesse as várias expressões artísticas das periferias, maioritariamente, em conjunto, chamado Festival Iminente. E pronto, e a partir daí fui trabalhando, conhecendo. Uns anos mais tarde, isto resumindo, obviamente, eu estava com uma grande ânsia por um lado, vivia muito na área das artes e não encontrava neste grupo, ou nestas dinâmicas, um espaço onde se falasse de espiritualidade. Porque eu já tinha tido relações com a igreja, mais tensas, menos tensas, mas sempre estive muito próxima, fiz parte de movimentos, missões, jornadas, essas coisas, mas estava um bocadinho cansada e afastei-me um bocado. Mas na altura, passado um tempo, tinha assim uma grande vontade de voltar a conversar sobre estes temas e, curiosamente, eu já tinha ouvido falar do Padre João Norton, não o conhecia pessoalmente, mas sou amiga de uma sobrinha do Padre João, e na altura falei com essa sobrinha, perguntei, Maria, achas que dá para falar com o teu tio, que é assim um grande esteta e um grande artista, e é padre? Estou aqui a precisar de ter umas conversas sobre arte e espiritualidade. E, na mesma altura, portanto, estas coisas acontecem todas ao mesmo tempo,
o padre Francisco Mota estava a voltar de Boston e num jantar com 2 amigos, a seguir ao trabalho, eles ligaram, queres vir aqui comer umas pizzas? Estava lá o padre Francisco e começámos a falar sobre, e ele a dizer que tinha vindo por causa de um projeto que era a Brutéria, tudo mais, que eu já conhecia a revista, e portanto as coisas de repente confluíram todas e surgiu assim um momento de conversar muito com o Padre João sobre estética, espiritualidade, que é o expertise do Padre João, e pronto, e assim foi, e pronto. Muito bem, convém talvez só para contextualizar quem nos ouve e escuta e não conhece o que é o Centro Brutéria, não é? Portanto, este centro dos jesuítas, que tem inclusive um construto, neste caso infraestrutural, físico, uma casa, não é? E que foi relançado para o diálogo, precisamente, ou para a triangulação entre a sociedade, a espiritualidade e a cultura, incluindo obviamente a cultura estética. Portanto, é um espaço aberto, com esta marca, de facto, dos jesuítas, mas muito aberto à sociedade e à cultura. Caberia bem agora tu dizeres o que é que tens andado a fazer por lá, desse ponto de vista. Sim, agora neste momento, eu, entretanto, o ano passado, como voltei a estudar, portanto, afastei-me um bocadinho, sendo que estamos constantemente a conversar e tudo mais, mas na altura, que foi finais de 2017, só 17, ou seja, começou com uma conversa de o que é que este centro pode ser e o que é que, ou seja, mais numa lógica de eu com o meu algum background das artes, um bocadinho de fora, mas com uma grande vontade de também me juntar à igreja, foi muito passar contactos, pensar, dar ideias, no fundo depois, e muitas outras pessoas que se juntaram, obviamente. Depois fomos conversando e foi também um espaço onde eu pude experimentar algumas coisas a nível artístico, e isso é das coisas mais giras, quando os projetos são recentes e estão a começar, há muito espaço para experimentar, não é? Se não forem muito fechados, tipo isto vai ser assim, 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 ali houve muito espaço para, olha, eu gostava de experimentar isto, achas que dá? Achas que Deram-te liberdade, portanto, não é? Para... Sim, mas que género de coisas? Instalações? Sim, sim. A par com a equipa da galeria, que era o Padre João Sarmento, o Padre João Norte e a Matilde Torres Pereira, eu que já vinha da área da produção, sim, comecei a experimentar vídeo, portanto fiz a par da produção das exposições e pensar as exposições, também sentia que havia algum espaço para eu experimentar e desenvolver algumas peças, por exemplo, na primeira exposição, que se chamava Todas as Coisas, em que mostrámos um bocado do arquivo da Brutéria, eu desenvolvi um vídeo, ou seja, para também trazer uma parte mais digital para a exposição, por exemplo, em que abria as revistas e fechava as revistas, era um trabalho muito de arquivo, em que as revistas estavam todas, tinha sido ganho um fundo para digitalizar as revistas uns anos antes, que os jesuítas conseguiram, então tínhamos esse arquivo todo e existe e está disponível, e eu com isso fui abrindo e fechando e fazendo vídeos e experimentar graficamente e depois projetámos o vídeo na exposição, portanto havia também uma artista que trabalhava a fotografia, que é fotógrafa e que fez umas fotografias, eu fiz um vídeo, e depois como andava com alguns projetos em mãos, por exemplo, depois, um tempo depois houve outra exposição que veio de um projeto da FEC, da Fundação Fé e Cooperação, em que andavam a trabalhar sobre o Laudato Si e queriam desafiar um artista para trabalhar as questões da ecologia e da Carta do Papa e tudo isso. E na altura desafiaram e depois a proposta, como foi durante a pandemia, era fazer uma exposição online e depois torná-la física e depois ainda ia para o Parlamento Europeu, que era giríssimo, depois acabou por não acontecer por causa do Covid. E como eu estava na Brutéria e a FEC, pronto, e havia todas as relações, fazia todo o sentido pensar uma exposição para, nesta sequência, neste seguimento, que se chamava, que chamava-se Casa Comum, depois demos-lhe o nome de, tantas vezes digo ao Orvalho sou como tu, que é um haiku do Tolentino, do Padre Tolentino. Pronto, isto tudo a par com a equipa da galeria, obviamente. E eu, na altura, depois desenvolvi uma peça
ou seja, que foram convidados mais 3 artistas que trabalhavam estas questões, artistas que não tinham ligações diretas com a religião, ou diretas, no sentido que não se proclamavam cristãos ou católicos diretamente. E pronto, eu na altura depois desenvolvi uma peça em Hóstia e pronto. Bem. Olha, e diz-me uma coisa, Rita, tu não escondeste que fizeste esta experiência de aproximação ou reaproximação a um espaço com uma dimensão espiritual. Tu consegues dizer a esta distância que toque ou que eventual mais-valia experimentaste por associação desta dimensão, digamos assim, espiritual à expressão plástica? É evidente que se a religião não tem o monopólio da espiritualidade, nós também convém afirmar que a dimensão espiritual na arte não é um exclusivo da religião, mas não há dúvida que a religião talvez possa ser melhor aquilo que é para ser, se convocar também esta dimensão artística, estética, não é? De manifestar, de explicitar o mistério e o belo. O que é que para ti aconteceu a mais, no melhor dos sentidos, nesta tua experiência na Brutéria, isto é, desta dimensão espiritual, que eu que sei, foi bastante livre, bastante liberal, como aliás acho eu que convém a espiritualidade. Mas esta dita dimensão, como é que tu a sentiste, como é que a valorizas neste momento da tua vida pessoal, artística e espiritual? Sim. Já há muitos anos tinha lido aquela carta do Papa João Paulo II aos artistas. É uma carta, eu não sei de quando é que é, mas deve ser para aí dos anos 90. Sim. Portanto, não foi uma reconexão nova, simplesmente foi nova pela forma como foi nova, foi uma nova forma de reaproximação. Mas a pergunta é como é que, ou seja, agora à luz esta do dimensão, tempo... até comparando com as tuas experiências anteriores, que terão sido muito enriquecedoras humanamente, artisticamente e até espiritualmente, diria eu, mas onde esta marca do espiritual não era óbvio, se tu sentiste nesta tua experiência da Brutéria que há qualquer coisa que se abre... Acima de tudo acima de tudo, mais do que espiritual e tudo mais, acho que foi a minha relação com a Igreja, que foi pacificada, mais pacificada, ou menos turbulenta, ou seja, em conversas com o padre João Norton, depois todos os outros padres da Brutéria, o padre António Júlio, ou seja, foi também uma forma de experimentar a Igreja, ou a pessoas da Igreja, não sei bem como explicar isto, ou seja, ver uma nova também faceta da Igreja, ou seja, ver outras facetas da Igreja, outras pessoas que vivem em Igreja. E onde notaste mais abertura, por exemplo? Sim, claro que sim. E abertura, sensibilidade, conhecimento, discussão, que é uma coisa que eu gosto, que eu acho que faz sentido, se pronto. E havia essas tensões necessárias e boas, não é? A meu ver. Acho que sim, às vezes, eu não sei se aconteceu contigo, porque todos nós temos relações tensionais com a coisa espiritual e com a religião. É próprio, quer dizer, o ser religioso não é um ser que se submete sem tensões vivas, tensões porventura, de outra maneira. E a maioria das vezes dos nossos traumas que nos levou a afastamentos foi o fechamento do outro lado, isto é, alguém que do lado religioso se apresentava ou se nos apresentava excessivamente resolvido e fechado. E eu penso que eu, como tu, que às vezes ensaiamos em alguns ambientes religiosos, espirituais mais abertos e dialogantes, é essa fraternidade, que até às vezes é a fraternidade da dúvida, não é? E do diálogo. E isso depois permite-nos ser melhor nós mesmos, sem deixar de querer aderir, digamos assim, e sem deixar de querer até comprometer-se no limite, mas com este espaço de liberdade. E eu acho que se isto é verdade para qualquer humano, é capaz de ser particularmente verdade para o artista, não é? Porque normalmente nós associamos à pessoa da arte uma certa característica de voar ainda mais do que os outros humanos, e para voar é preciso espaço e liberdade, não é? Pois, até porque
eu sempre tive proximidades com vários tipos de vivências em igreja. Ou seja, os meus primos são de Sintra e sempre tiveram nos escoteiros. Era uma forma muito particular de viver, mas o que eu ainda sentia que não tinha ainda encontrado um espaço para viver a igreja ou seja, que me fizesse mais sentido. Não sei se... Muito bem, muito bem. Olha, Rita, eu tinha uma pergunta para te fazer que podia ser feita a qualquer jovem artista e que acho que é importante neste fórum, antes de passarmos para outro assunto, que é, isto a vida da malta nova anda difícil para toda a gente, concretamente no plano, por exemplo, financeiro, das pessoas de uma certa estabilidade, para se poder fazer o que se gosta, etc. Eu tenho o preconceito, não sei se verdadeiro, que para os artistas este dilema é redobrado, portanto, ou seja, se é verdade, menos verdade para alguém de gestão ou de engenharia industrial, mas para os artistas que estão no pico da fragilidade a este nível. Como é que tu vives isto? Enfim, claro que podes ter uma experiência pessoal até mais privilegiada do que outras pessoas, artistas que conheces que têm situações ainda mais perclitantes e contingentes. Como é que tu vives esta dimensão que é própria dos jovens em geral e agudíssima para o caso dos artistas, da precariedade, vamos dizer assim? Sim, assim, eu tenho 30 anos, portanto, já estou no limite de me poder chamar jovem, não é? Por isso, mas, ou seja, toda a gente, assim, nós crescemos um bocado com a ideia de ser artista, não vais para artes, o que é que vais fazer, Pronto, não é? Isso é um clássico, Agora, quando a pessoa não pode evitar e não quer evitar e não faz sentido evitar, há concessões, não sei se posso dizer assim, que se vão fazendo em prol de outras. As pessoas dizem, não tens estabilidade. Depende, quer dizer, depende. Ok, não se trabalha sempre naquilo que se gosta, mas também quem é que faz isso? Certo, verdade. Ninguém, não é? Portanto, o trabalho eu acho que o trabalho para pagar as contas é uma coisa, o trabalho artístico é outra. Se pudermos juntar tudo, melhor. Até esse momento, até conseguimos fazer isso, vamos arranjando outras soluções. Certo. Agora, e, portanto, tens muitas fases da tua vida em que tens o teu ganha-pão mais rotineiro e tentas ter sempre espaço para a expressão artística, não é? tento sempre estar ligada às artes, ok? Se não estou a criar propriamente, estou a fazer produção para outros artistas. É como os músicos fazem isso também muito, não é? Certo. Não é possível, então faz-se produção, e isso é maravilhoso, é como dar aulas, não é? O João é professor, Certo. deve saber isso melhor que ninguém, é partilhar, ok? Estou a produzir para outro artista, ok, o que é que queres fazer, o que é que queres pensar? E isso ajuda-nos naturalmente depois no nosso trabalho, e a ser um bocado uma plataforma de... Eu percebo, sim, é uma questão de grau. É bom dizer isto porque pode haver pessoas com aspirações artísticas mais novas que nos estejam a ver e ouvir, e quer eu, quer tu, não gostaríamos de desencorajar pessoas a seguir a sua veia e a sua vocação artística, não é? Pelo contrário. Claro, Pelo precisamente. contrário, é assim. Compensa sempre, eu acho. Compensa sempre desde que a pessoa... Claro, e depois numa sociedade, claro, numa sociedade mais avançada, e aliás vemos isso em alguns países europeus, onde esta situação de acarinhamento da arte é mais óbvia e, portanto, com sorte, Portugal vai caminhar também para uma valorização cultural e artística maior e capaz de conferir mais estabilidades. Voltando agora à dimensão da espiritualidade na arte, como é que tu sentes a expressão artística religiosa mais tradicional normalmente tem um desfazamento estético em relação àquilo que seriam as expressões artísticas mais modernas. Mas vê-se, por exemplo, na música, eu próprio estive a ver o teu site e em algumas expressões artísticas musicais, faz-se muito uma fusão feliz entre a música tradicional portuguesa, imagina, na recuperação dos instrumentos e de outras práticas, e com alguma modernidade aqui e ali. Tu achas que no religioso, eu acho que é um assunto que está por fazer e que não se faz muito, há também um espaço para fazer um entrelaçamento feliz
entre aquilo que são expressões artísticas, arquitetónicas, musicais, estéticas, enfim, poderíamos chamar às flores de uma igreja uma instalação, não é? É possível, e certamente até já protagonizaste isto, realizar sínteses do ponto de vista da estética religiosa, digamos assim, porque ser possível, de certeza é, e até desejável, mas eu vejo pouco isso, não é? Como é que tu vês este aspecto da expressão artística na igreja, e como é que se pode fazer diferente, melhor, progressivo, mais belo, digamos assim, em diálogo com a cultura que temos hoje? Pois, por exemplo, eu vejo muito, por exemplo, por exemplo, nos Estados Unidos há muito aqueles movimentos, há um músico que eu adoro, que é o PJ Morton, que é católico e é completamente atual, faz música muito R&B e portanto, parece estar muito mais inserido na contemporaneidade, não é, do que se está a fazer agora, do que muitas coisas que se faz, que a Igreja. É uma pena, eu acho que é uma pena. Acho que não só é possível, como é desejável, e não querendo ser demasiado quadrada, obrigatório, porque como assim estamos a fazer coisas do século passado como se ainda tivesse atual? Eu acho que o que é bonito e o que será, a meu ver, obviamente, desejável é pegar no que tem sido feito e reconstruir, reolhar constantemente, trabalhar um género de um arquivo, não é? Mas pegar umas pinturas do século XV, há muita coisa bonita que se pode fazer, pode-se cruzar com pintura do século XX, ou com música que está a ser feita agora. Ou com elementos multimédia, por exemplo, metidos também a barulho. Exato, porque isso vai, para além de falar sobre a história e sobre o que aconteceu, vai falar sobre o agora, não é? Claro. E depois a forma, pronto, isto é uma coisa muito do design, que é a forma reflete a forma e conteúdo. Como se as coisas não fossem necessárias de andarem imbricadas, não é? Muito bem. Mas tu na própria liturgia, imagina, na missa vulgar, se tu fosses livre, como por exemplo na Brutéria te deram liberdade para fazer uma qualquer instalação, e sem seres também, eu penso que também reconheces o valor da tradição, o valor até no caso da Igreja Católica Romana, a liturgia mantém algumas estruturas que a tornam também universal e capazes de nós irmos a uma missa em qualquer país do mundo e ser uma missa, e portanto há alguns elementos não negociáveis, estamos todos de acordo, mas ao mesmo tempo a missa como expressão de fé, e para nós a fé só tem sentido se for inculturada, também no plano estético e artístico, nós poderíamos ir um bocadinho mais longe na estética litúrgica. Como é que tu vias isso, se conseguisses assim imaginar o que é que poderias emprestar a uma liturgia convencional, por exemplo, a uma missa convencional, se houvesse liberdade, emprestar qualquer coisa mais de estético? Eu acho que os jesuítas já fazem isso muito bem, por exemplo, nos campos de férias, ou seja, não agora necessariamente na parte estética, mas já fazem muito bem isso, a meu ver, não é? Obviamente, de fazer as missas no campo e mudar um bocado a forma visual dos espaços. Certo. Mas agora, a nível artístico, há tanta coisa que se pode fazer, meu Deus, tanta coisa. Mas não sem feito, pois não, Rita, concordas? Que eu saiba, que eu saiba, não se faz muito, e é uma pena, mas eu não sei até que ponto também, acho que tem que ser devagar, porque eu não sei até que ponto é que o público, ou os cristãos, está de alguma forma preparado para de repente ir a uma missa muito maluca, não é? Pode ser devagarinho, se calhar pode-se começar. Olha, uma coisa que nós falávamos muito na Brutéria, pronto, mas com um desejo, era, por exemplo, convidar um artista para fazer uma instalação sonora ou por exemplo, isso era espetacular, trabalhar, por exemplo, um cancioneiro mais clássico de uma missa, e trabalhá-lo da sua forma, uma forma mais estética, mais espiritual, isso era lindo. Acho que podia ser assim devagarinho, ou seja, começar por trabalhar depois o espaço, ou seja, as igrejas também já são muito trabalhadas hoje em dia, em termos, por exemplo, sei que se está a fazer agora pelo menos o Padre João Norton está a trabalhar, está a colaborar com uma nova igreja, em que
Pois, mas eu acho que a presença dos artistas, que é essa a grande aposta, não é, da Brutéria, uma das, com certeza, certo? obviamente, não quero estar... É isso, é trazer os artistas para trabalharem esteticamente os espaços, sejam eles os espaços físicos, sonoros, Certo. E é essencial. verdade, e às vezes sabes que isso não é fácil. A experiência que tu disseste é interessante, porque tu, ao aproximaste da Brutéria, disseste nas entrelinhas que outras pessoas também colaboraram sem relação Claro, nenhuma com a Igreja, não é? E, portanto, sim, isso é de facto um aspecto que convém fazer e que às vezes não é fácil, porque os artistas têm, obviamente, como humanos, a mesma sede espiritual, mas às vezes há um desfazamento com certas posições da Igreja excessivamente pouco abertas, passo a expressão, e esse match não se verifica. Mas a experiência que relatas e que há que ser reproduzida é muito relevante. Às vezes nos festivais, eu imagino que nas Jornadas Mundiais da Juventude haja também a convocatória para expressões artísticas e para não este sei, tipo de confesso. manifestações. Espero que sim. É pelo menos bom. A única questão a mim que me parece é que o que acontece muitas vezes, por exemplo, nas jornadas, eu não sei exatamente, portanto, mas é que é normal, é óbvio que isso acontece assim, mas é que se trabalha muitas vezes com as pessoas que já têm a De mesma dentro, linguagem. claro. Uhum. E isso muitas vezes é uma pena, ou seja, também não é preciso de repente ir ao outro extremo e não se perceber nada do que está ali, mas também se calhar não tem mal nenhum ir buscar uma pessoa que esteja completamente fora Claro. para conjuntamente trabalhar E as convocar, ideias. isso é que é abertura, é mesmo, é É verdade. É. Oxalá haja uns workshops, certamente, artísticos, qualquer coisa desse género, não é? só uma coisa, João, desculpa, porque tu estavas a dizer, os artistas, bem, então isso sente-se na Brutéria, mas eu acho que os artistas, não digo todos, mas muitos estão sequiosos, estavam sequiosos, e eu acho que continuam a estar sequiosos num espaço na igreja para trabalhar estas questões. Claro. Mas, assim, basta abrir artistas a querer trabalhar. É o que não falta, é o que não Claro, falta. claro, claro. Até porque a dimensão espiritual joga belissimamente Claro, com a arte, não é? Não há dúvida. claro. Eu julgo que tu concordas que há aqui um desfazamento estético que é cultural. Vamos sair da questão da Igreja. Nós sabemos a reação Uhum, da maioria das pessoas sem formação artística diante, por exemplo, da arte moderna. Aqueles uhum, comentários do género, isto também eu fazia, depois de ver, claro, claro. eu adoro isso. É muito excêntrico. E, portanto, esse fenómeno existe, e se existe no espaço cultural, independentemente da Igreja, é natural que exista até talvez mais um bocadinho, porque há um toque sempre mais ou menos tradicional na Igreja Católica, até do ponto de vista geracional, e portanto esse choque é maior. Agora, se queremos uma Igreja aberta, enculturada, jovem no melhor sentido dos termos, temos mesmo que dar alguns passos nesse sentido e de facto a experiência que relatas é importante. Olha, nós estamos a chegar aqui ao nosso tempo, eu ainda te gostava de fazer uma pergunta última sobre o futuro, que pode ser até mais pessoal, mas antes disso, para justificarmos no melhor dos sentidos este título, que para mim por Claro. acaso tem todo o sentido, a expressão artística, a arte, ao fim e ao cabo, a explicitação do belo como veículo para a paz, principalmente no tempo que vivemos hoje. Isto para ti é uma parangona teórica apenas, ou tu acreditas mesmo nisto e vives isto? Eu imagino, por exemplo, para te dar um pequeno subsídio de arranque, que nas expressões que tu tiveste mesmo naquela antes da Brutéria, que falaste nas ruas com as pessoas, que as pessoas de certeza não vão armadas quando vão fazer expressões artísticas coletivas e, portanto, como é que tu Armadas? sentes armadas, no sentido com armas, estou mesmo a querer Não, dizer, ou vão seja, armadas de vão pincéis. desarmadas, não é? Vão Claro, armadas de claro. pincéis e, portanto, esta ideia da arte como veículo de paz Sim, faz-te sentido. claro. Quer dizer, a arte, para mim, é um bocado o que eu conheço, porque a Uhum. arte, para mim, tem sido sempre uma forma de mastigar um bocado as questões do mundo que me atormentam, pronto, portanto, Certo. pronto, para mim, como
para muitos artistas, isso é um caminho natural. Pronto, vou tentar explicar. Quando, por exemplo, a arte de rua tem a vantagem, uma vertente muito ativista, e muitas vezes, não é? Uma vez que se escreve qualquer coisa na rua, seja o que for, é uma expressão política, não é? Seja o que for. Eu amo o Manuel. Pronto, ou seja, já estou a levar isto um bocado ao extremo. Quando as pessoas na rua, onde for, trabalham em conjunto, é um caminho para o diálogo e para a paz, mesmo que haja tensão. Não é? Mas só em conversa e em relação é que é possível criar E para mim, como artista, a arte serve muitas vezes esse propósito e é essa plataforma, esse veículo, porque muitas vezes as palavras não chegam para pôr em relação, mas muitas vezes na criação de uma imagem, de uma experiência, de uma sensação estética, chega-se a sítios, muitas vezes, ou a conclusões, ou a perguntas onde as palavras não chegam, na verdade. Sim, pronto, isto pode ser um bocadinho vago, mas eu acho que sim, eu acho que é muito, porque depois tem muito do lado da contemplação, ou seja, e da relação individual versus outros, não é? Há uma dinâmica muito introspectiva, pessoal e depois relacional, e depois introspectiva e depois relacional. Sim, esse dinamismo é também muito conducente à paz, porque sendo um exercício que é também muito intimista, depois só tem sentido mostrado, no melhor dos sentidos, isto é posto em comum, comunicado, não é? E, portanto, há aqui também um potencial de relacionamento e por isso de paz, não é? Porque nós quando nos relacionamos com os outros e sabemos quem eles são, temos mais dificuldade em guerreá-los, não é? Sim, sim, mas é super difícil, isto que eu estou a dizer, Sim, isto sim. é super difícil, mas é... Pois. Claro, e Agora, também não é absoluto, não é, Rita? Enfim, fazendo a analogia que há bocado fizeste com a palavra, assim como uma palavra pode salvar e matar, também há iniciativas imagem, artísticas que são capazes claro, de destruir, não é? pois, mas depois também está muito na intenção, quer dizer, bem, isso já é um bocado outra conversa, mas... Agora, em relação a, por exemplo, fundos nacionais para apoiar as artes, fundos europeus, pronto, de tudo isso. Ou seja, isto é óbvio que é necessário, ou seja, e também outra coisa que eu também tenho pensado muito, que é a ascendência, ou como é que é, dos festivais, não é ascendência, mas é a criação de cada vez mais festivais, e em Portugal, nos outros países também acredito, mas nós em Portugal temos uma quantidade, não é só de festivais de música, mas de iniciativas e de festivais artísticos, e isso é maravilhoso, não? É um bocado isso, o que não falta são festivais para ir, conversas para seguir, exposições, e pronto, e daí também o próximo passo é o facto de eu ter ido agora estudar artes cênicas tem muito também a ver com essa confluência das expressões artísticas, dessa convergência e comunicação, não é? E diálogo. Pronto. Certo. Muito bem. Ok, olha, estamos a chegar ao fim, muito agradável Muito a nossa bem. conversa. Eu tenho feito aqui uma última pergunta apontadora para o futuro. Como é que tu vês o futuro, e neste caso do tema que nos trouxe aqui, já falámos um bocadinho das possibilidades de expressão artística na manifestação religiosa, quer em termos pessoais, quer em termos globais, se pudesses imaginar as componentes artísticas da Igreja lá mais para a frente do século XXI, e que oportunidades tu acharias que, enquanto Igreja, nós deveríamos criar e estimular para que não houvesse um divórcio, muito pelo contrário, entre aquilo que são as expressões artísticas contemporâneas e aquilo que a espiritualidade em geral e a Igreja Católica Romana tem para oferecer a esse nível do dizer o belo. Como é que tu Acho que há vês o muita coisa para futuro, fazer. eu e o do mundo?
há um longo caminho para percorrer, mas isso é maravilhoso porque há muitas oportunidades e muita coisa para se fazer. Portanto, como é que eu vejo o futuro? Eu não sei, ou seja, como eu vejo, eu gostava que fosse assim, eu irei trabalhar o mais possível para participar nesse movimento, mas acho que se virmos que é uma coisa boa, continuaremos todos a trabalhar para isso, não é? Como é que eu vejo? Acho que tanta Há, coisa. por um lado, muito que fazer, não é verdade, Rita? E isso Muito, é um muito. aspecto interessante, porque o artista precisa da sua matéria-prima, não é? E, portanto, há muito Claro, de promover pedimos uma igreja artisticamente. e projeções para uma igreja e música por exemplo, há um teatro muito giro, que é, agora não me lembro do nome, mas que é ali em Chabrecas, que é dentro de uma igreja, que está desacralizada, não é? Mas são espaços que nos remetem a e não só dentro da igreja física, do espaço de uma igreja, mas a igreja como instituição é todo um espaço que eu acho que é muito querido aos artistas, mesmo que com revoltas e com zangas e com não sei o quê, acho que é um bocadinho difícil não darmos o braço a torcer. Portanto, há muita coisa para fazer e vamos fazer. Acho que é o futuro, como é que eu o vejo? Tem que se fazer, porque senão não acontece, não é? Isso É um mesmo. bocadinho Muito bem, isso. Rita. Fica esta mensagem também encorajadora, julgo eu, para quem, sendo gente nova e tem instinto artístico, e temos todos nós um pouco, mesmo que não sejamos profissionais Claro, do assunto, como eu não sou, de convocar estas nossas potencialidades artísticas para a comunhão, que é uma palavra tão querida, àquilo que o Evangelho tem para propor a toda a gente. Obrigado, Rita, por esta pequena conversa. E as obrigada Jornadas eu. Mundiais da Juventude e a Igreja, hoje e amanhã, sejam também um espaço de expressão artística do belo, porque o belo é um dos atributos de Deus, seja lá aquilo que ele for. Ok? Obrigado, Rita. Muito obrigado. Beijinho.